Olá, olá, pessoal, queridos ouvintes da nossa amada Bicuda. Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite, muito tudo. Aqui estamos de novo, né? Eu, Firmino Luiz, e os meus companheiros de jornada, que é a professora do Brasil, Yara Hans, e o meu querido filósofo, meu irmão, Rafael Haddad. Nós vamos falar Olá, hoje sobre olá. a influência da infância nas escolhas adultas. Meu Deus, Adultas. que coisa complicada. Vamos lá, vamos apresentar nossa professora do Brasil. Senhores e senhoras, Yara Ramos. Olá, queridos ouvintes, nossos queridos doutores, né? E professores também, né? Doutor Firmino Luz, doutor Rafael Haddad. Estamos mais uma vez reunidos para falar de um tema que eu tenho certeza que vai agradar a todos, né? Vamos Ou lá, doutor desagradar. Rafael. Olá, É um olá, bom tema que dia, boa sempre tarde, chama boa a noite, atenção. onde quer que você se encontre na galáxia. Eu sou Rafael Haddad, estou aqui com os meus caríssimos e mestres e amigos Firmino Luz e Arranjo. Tenho certeza que o tema de hoje será magnífico, sob a batuta do mestre Firmino. É claro que a gente vai falar sobre o nosso tema, que é A influência da infância nas escolhas adultas. Gente, A vamos começar influência então nosso papo de uma maneira adulta. bem. Quando você fala de infância, né? Na semeadura da vida humana, a infância ou a criança é a semente do adulto. A gente pode pensar assim, né? Uma sementinha pequenininha, então nasce. Então, assim, ao nascer uma criança, né, quando ela nasce, a primeira infância é decisiva para a formação da personalidade daquele adulto futuro. Eu, quando fui pequenininho, não sabia que eu seria assim, né? Mas estava lá na bolota, que eu sou um carvalho, né? Uma árvore. Nós somos. E aí eu sou esse cara aqui. Mas tem um trajeto que inicia lá na primeira infância. Na primeira infância, o cérebro. Essa é pro Rafael, essa é provocação para o meu amigo, meu irmão Rafael, neurocientista, que é lá no início a plasticidade, não é isso, querido Rafael? Do plasticidade, cérebro. neuroplasticidade. A plasticidade do cérebro está toda, né? Toda. E aí, essas primeiras experiências vão moldar as conexões neurônicas neurais. Oh, tá correto isso, professor? Neuronais. Então vamos nisso. Então, é uma coisa que eu queria ressaltar, que a gente vai falar isso adiante, né? Eu estou falando isso para provocar uma coisa entre o casamento da neurociência com a psicanálise. Depois, o grande banquete com a espiritualidade. Porque quando você fala no começo, falando no começo, bebezinho lá pequenininho, então as primeiras experiências vão moldar os neurônios. Meu Deus, eu fico meio louco pensando nisso. O Freud também pensava nisso. Como é que pode? Então existe uma força, né, nesse momento da primeira infância que vai. Então, pô, meu rosto foi desenhado também, possivelmente, né, lá no início. Aliás, todo bebezinho parece, né? Depois parece com a mãe, parece com o pai, às vezes até feinho, né? Depois está bonitinho, porque tudo são depósitos das projeções da nossa ansiedade, né? Que a gente tem quando vai ter um bebê. Me lembro quando tive um amor, meu Deus. Que emoção fantástica. Então, essa organização, né, da construção neural, ela vai dar a partir dessas primeiras experiências. E aí nós vamos para uma coisa interessante, que vai ser a formação desse ser. Essas primeiras experiências, elas têm um impacto, para você que está me ouvindo, provocativamente para os empresários que comandam. Se você hoje tem alguma indecisão, alguma dificuldade de dominar a sua empresa, de organizar e tal, começa ali. Nesse momento, essas impressões que você está tendo dessa primeira experiência vão ser decisivas para a formação da personalidade dessa pessoa no futuro. Há uma construção do self da pessoa nesse momento, né? E ela vai ser dada pela qualidade do ambiente em que essa criança vive. Então, a relação de pai e mãe, ou de quem o valha, é muito importante para a formação desse ser.
o ser está absolutamente entregue às mãos desses cuidadores que estão no início da vida e que vão dar assim os parâmetros que vão ser decisivos para a vida futura daquele bebê. Então, seguindo esse caminho, a condição de você tomar decisões no futuro, na sua vida, de escolher a visão de mundo que você vai ter, ela vai obedecer essa modelagem inicial para a neurociência, né? Então a criança está lá, vê o pai, se ela vê um pai alegre. Eu tenho uma coisa muito legal, eu já contei isso uma outra vez, né? Que eu pareço com a minha mãe, que fisicamente. Minha mãe era linda. Se meu pai se apaixonou pela mãe, então eu sou lindo. Se meu pai é lindo, meu irmão também é lindo, minha irmã é linda, que parece com meu pai. Então nós somos todos lindos, cada um com a sua cara. Mas é interessante sacar uma coisa. Eu observava muito meu pai, né? Eu sou sei lá, um complexo aí, equacional muito interessante. Que eu observava muito meu pai e era apaixonado pela minha mãe. Olha que legal, talvez por isso que eu sou o cara que eu sou. E aí eu herdei do meu pai. Meu pai era sempre um cara muito alegre. Meu pai era um cara alegre. Meu pai era um cara que no fim de semana fazia almoço. Mamãe ficava tentada, ele ia para a cozinha. Eu aprendi a cozinhar com meu pai. Pô, eu adoro cozinhar, né? Por isso, eu tenho mostrando essa modelagem que a criança tá, observa isso desde menino. Eu tenho 76 anos. Eu via meu pai. Então, há uma modelagem que eu absorvi. Né? Uma outra coisa muito interessante era a relação amorosa do meu pai com a minha mãe, carinhosa com a minha mãe. Isso, de certo modo, moldou em mim a minha relação com as mulheres. Olha que coisa engraçada, né? Então, vocês que estão ouvindo a gente desse, pense bem nisso. Que encatei no bebezinho no colo, tem muita mãe, agora o bebê está chorando. Pense nisso. Pense nessa coisa que eu estou falando. E você que é o pai, pense na modelagem. Agora, é uma coisa muito complicada se a gente considerar o mundo que a gente vive hoje, né? É um mundo dos negócios. É um mundo de fazer depressa. É um mundo de ter coisas. E isso não dá tempo da pessoa ser ela mesma, né? Não dá tempo, cara. E a hora está passando rápido. Segundo os cientistas da espiritualidade, a Terra está com rotação avantajada. Você não notou que você acordou? Pô, já está às 6 horas. A rotação planetária está muito rápida, por algum motivo, né? Há explicações, né, científicas, religiosas, espirituais sobre isso. Então, o que acontece? Há um mundo conturbado em que a gente não vai providenciar para essas crianças essa coisa que a gente está dando bonitinho, que é dito na teoria, né? A gente está dando um mundo meio caótico para os meninos, para as meninas. Eu fico olhando. Se você notar o grande número de pessoas que vivem hoje nas periferias, e agora, engraçado que a periferia é engraçado. Eu tenho uma conceituação de periferia hoje, eu até pensei agora nesse momento. Que é engraçado, tem a gente fala de periferia, aí eu fico na periferia online, você tá entendendo? Que invade a casa da gente. E aí não tem essa coisa de classe social. Voltando ao que a gente falava no início, de que as relações, as experiências iniciais, e eu diria as perdurantes, né, elas vão também influenciar nossas conexões neurais. Porque o neurônio, eu não sei se o professor concorda comigo, ele é plástico e evolutivo também. É sabido que alguns neurônios ainda não foram movimentados. Isso mesmo, Rafael, eu estou enganado. Eu li errado. Tá certo, sua leitura tá certa. E eu descobri outra coisa, eu fiquei assim, encantado. Há neurônios no estômago. Eu disse, meu Deus, como tem neurônio no estômago? Eu fiquei doido com esse negócio. Então, acho muito interessante essa questão, porque que a gente pode observar. Então, se a periferia é invadida, né, por essas experiências traumáticas, o que a gente tem hoje, um grande número absoluto de depressão no mundo, de ansiedade. Isso, suicídio entre crianças, que é assustador. Uma criança cometer suicídio é um negócio que me deixa. E indígenas, que é uma coisa assim, que o indígena está muito próximo da criança, no sentido que ele tem uma relação muito intensa com a natureza. Então ele conhece o cheiro das plantas, o movimento das águas. Ele perdeu isso, é um tumulto aí danado, de não sei o quê, de ganha, não ganha.
tá errado, comprar a calça ali, né? O Chico falou, o cara, o índio está comprando calça ali e está vendendo as terras para ganhar dinheiro e ouro. Então, essa mudança toda prejudica. Essas são as influências que vêm da infância. Porque se você tem uma família hoje disfuncional, uma família cujo pai tem que trabalhar, né, 6 dias seguidos e ganha, né, muito pouco, a gente paga nós mesmo, porque somos profissionais liberais, sabemos como a gente tem que correr para pagar, porque tudo é muito caro. E é uma necessidade que falávamos antes, eu e Yara, da questão de estar na moda, né? Tem que comprar uma roupa cara, um sapato caro. Celular novo. Né? Com marca. E aí você se sente mal. Eu fico me lembrando quando eu era rapazinho, né, em que eu tinha um sapato Vulcabras, vocês nem conhecem mais. Era um sapato que dava um chulé miserável. Você imagine, um adolescente, você quando adolescente, o adolescente é engraçado, porque o adolescente ele está emergindo para a idade adulta, e ele tem um periscópio, né? Um telescópio, pode ser, sei lá, para cima, para o lado, ou para baixo, para o lado, sei lá. Ele está olhando tudo e vai copiando à medida que ele está formando a personalidade dele. Eu estou falando já da segunda infância, né? Que é a adolescência. De propósito, isso. Então, ele também é muito plástico no seu gosto, na sua escolha. Aí você vê na televisão, pô, aí chega um influencer, porra, lindo. Eu mesmo ficava olhando assim, eu falei, meu Deus, esse sapato. E olha que eu tenho 76 anos. Pô, meu sapato ruim. Eu ficava assim, era um atropelo na minha autoestima, no meu bom narcisismo. E eu lembro, por que aquele cara anda assim? Você vê que a relação da sociedade e das famílias leva a gente a caminhos e descaminhos de inveja ou de apreciação. Então tá. Dito isso, eu vou mergulhar no meu mar onde eu gosto de nadar, que se chama psicanálise. Né? Eu comecei com a neurociência de propósito, meu amigo Rafael, e vou para a psicanálise, porque era um sonho do Freud que um dia a gente chegasse a um ponto em que a ciência avançasse, a ciência do cérebro, e ajudar muito a psicanálise. E é verdade, ajuda muito. Aliás, eu diria, estava dizendo hoje para o meu amigo artificial, dizendo para ele o seguinte, que a psicanálise é a base, né, o motor, e a neurociência é o lubrificante. Olha que coisa engraçada. Grava essa aí, Rafael, que é interessante. À medida em que, quando a gente vai falar do adolescente, a gente fala do cérebro, né? Então, quando você fala da psicanálise, você fala da psique, do aparelho mental, da construção psíquica, e que é decisivo, inclusive, nós vimos agora, né? É decisivo, inclusive, na formação dos neurônios. E aí ela quebra com a questão da consciência que eu tenho falado aqui. Eu estou falando de propósito, para vocês escutarem, encher o saco, para vocês pensarem, cuidarem de olhar quem diz assim, faça isso que vai dar certo. Olha, você tem que ter bom comportamento, você tem que ter força de pensamento. Aí você fica, como eu tenho visto, eu estava vendo outro dia, era até não era seriado, não, era uma coisa mesmo real, de a vida das pessoas numa igreja nos Estados Unidos, não sei se é Testemunha de Jeová. E aí eles tinham um encontro de adolescentes, jovens, né? E tinha um adolescente que tinha tendências homoafetivas. Rafael agora falou ainda da perda dos rituais, né? Os rituais, às vezes, também são nocivos e neurotizantes, né? Tem que ter muito cuidado com isso, a maneira que lida com isso. E aí o cara, ele ficou numa situação complicada, porque essa crise você deve ver, você que vai para a igreja, você que ou que não vai para a igreja, que é da direita, da esquerda, sei lá, com a tua escolha, do futebol, ou é vascaíno igual o meu amigo Rafael, essa crise que ele vivia, porque ele não podia expor, isso é pecado. E ele não se sentia bem com isso. Ele era obrigado, então, a ficar, e ele conseguia falar isso com alguns colegas. Ele dizia que era um terror a vida dele. Era um sofrimento. Porque, ao mesmo tempo, a ideia de um Deus, né, vaticinador, né, cobrador, que fez a criatura humana e deixou ela com inconsciente desejo e tesão, como é que fica? Né?
Aí, para igreja, essa igreja, esse rapaz, eu estou trazendo isso para pensar nessa coisa de como a vida adulta é impactada pela infância e pela construção familiar e até social. Então, esse rapaz tinha um sofrimento muito grande, né? Porque ele ficava fora. Porque à medida em que ele podia até casar, quantos casamentos mentirosos tem por aí, né? Quantos casamentos, quanta gente mentirosa, quanta gente joga nos dois times, né? Porque não pode ser si mesmo, né? Porque há um conceito, né, filosófico, político, social, religioso que impede. E a psicanálise vai trabalhar em cima disso. A psicanálise ela é muito interessante porque ela diz que essa construção psíquica, os movimentos psíquicos, os desejos reprimidos, os traumas, entendeu? Do não pensado é que vai decidir o que você vai fazer. Então, uma das coisas mais marcantes da infância justamente se dá nessas fases. E o Freud vai falar, né, dos três conteúdos que eu já falei aqui, vou repetir muitas vezes para a gente não esquecer: o ego, o id e o superego. Se essa formação mental que nós temos, e uma coisa que ele descobriu que é fundamental também, que eu não queria deixar de falar, que foi aquela coisa da criancinha inocente, né? Criancinha inocente. O Freud disse assim: olha, criancinha não é tão inocente assim, não. Mas como? Isso foi uma briga danada. O Freud disse que a criancinha era sexualizada. Não pode, criança não pensar nisso, é pecado. Isso é a cabeça suja dos adultos. As pessoas Como diziam que ele isso na fala época. uma coisa dessa? Você lembra disso, Rafael? Não, isso não pode nem ser, isso não podia nem ser pensado. E o meu grande mestre Freud, a quem amo e respeito, disse: olha, as crianças têm sexualidade. Isso também deu um corte muito grande, né, no pensamento humano. Mas ele diz uma coisa que talvez as pessoas se esqueçam. Eu tive um caso que eu dei supervisão, em que a família, né, da minha supervisão, né, da família do pacientezinho dela, disse que o garoto era gay. Ela me trouxe esse caso. Você vai dizer que um garoto de 3 anos é gay, eu te dou porrada no pé de mim. Pelo amor de Deus. Cara, que maluquice! Porque um garoto, uma criança de 3 anos, ela veste. O Rafael tem lá as meninas, nunca calçaram teu sapato. Fizeram teu paletó, não foi? Foi paletó. Então agora tua garotinha é gay. Isso é um absurdo. Isso é uma visão totalmente nociva do ser humano, que são as projeções das suas mazelas internas. Aí está a presença do inconsciente. Percebe? É inegável isso. Ah, não, mas é consciente. Pensamento positivo tem seu espaço e respeitado. Mas não é decisivo. Uma coisa muito importante da psicanálise, da espiritualidade, que a gente vai mais adiante, é que elas são mais decisivas. Não são, digamos assim, eu diria, elas são definitivas, porque a característica humana ela é evolutiva. A própria espiritualidade, eu vejo isso, eu vejo a discussão entre católicos, espírita, budista, cada um tem. Não tem. Não, isso não pode. Não tem Deus. Tem Deus. Não sei. Aquela briga que revela que tem uma questão interna que a gente não resolveu. Né? Isso é mais resolvido quando sentar na mesa e conversar. Sabe, não, o que une as pessoas, por exemplo? O que une a mim, Rafael e Yara? Tem uma coisa. Nós nos amamos. A gente ama o que a gente faz. Talvez Deus seja amor. Deus, amor, amor. Eu amo. Jesus diz uma coisa: qual pai cujo filho pedindo um peixe daria serpente? Olha que coisa interessante. A gente não dá, cara. Quem tem filho sabe. Quem não tem, sabe mais ainda. Quem tem 40 alunos na sala de aula sabe muito bem o que é isso. Então, o que acontece? A psicanálise funda isso e diz que a sexualidade infantil é não genital. Olha, por isso que eu fiquei danado quando a moça disse que disseram que o menino é homossexual. Você tá louco? Fala que esse pessoal tá louco, chama para reunião. Porque eu oriento o seguinte, eu às vezes encaminho os pais para uma orientação externa, mas na maioria das vezes eu converso com os pais, entrevista com os pais do meu pacientezinho, para que eles possam sacar isso. Porque, na verdade, quando você trata uma criança, a Yara disse muito bem hoje, uma sagacidade sábia da professora do Brasil, que diz o seguinte: na sala de aula estão sentados os pais. Verdade.
São os pais, pela Baudelaire. Então, o Freud vai falar disso, né? Ele fala do superego, do id, e que essa relação entre o ego, coitado, o ego é um perdido, por isso que a gente se perde, né? Por isso que não tem mais rito, ou troca de rito, uma bagunça, porque o ego, o que eu faço? Eu vou atender o id com o id. Não, eu quero agora, eu quero me satisfazer. Eu preciso me satisfazer. Você tem que obedecer teu pai e tua mãe. Ou obedeço, o que obedeço? Eu obedeço à realidade, né? A realidade que seria a ordem. Ele fica meio perdidão. E ele precisa satisfazer, ele serve a dois senhores. O ego serve a dois senhores. É horrível, né? Então, o que vai dar isso, a essa condição de a gente ter uma vida melhor, é o equilíbrio entre essas instâncias. Mas eu estou preparando a cereja do bolo. O Freud tem a questão da pulsão e do desejo, né? Que todo mundo tem desejo. O que não tem desejo? Eu quero comprar casa, quero viajar, estou de olho naquela garota, estou de olho naquele garoto. Todo mundo tem desejo. Quero que a minha filha... O desejo está lá. Ele é estruturante, ele está lá. E desestruturante também. E aí, tem um camarada que eu já falei para você, aliás, a gente está dando continuidade àquela discussão que a gente fez, do brincar. Hein, Ara? O brincar. Vamos falar do doutor... Como é importante, né? As pessoas Winnicott. não dão valor, mas isso é muito importante. Exatamente. Principalmente para a vida adulta. Exatamente. É um analista inglês que eu chamo de mestre da influência. Ele é o mestre da influência. O que ele vai dizer? Ele vai dizer... Eu, aliás, até estava pensando isso. Quando ele falava em ambiente, eu confesso a vocês que, no princípio, era muito... Eu já passei por várias fases. Você, quando estuda, né? Eu passei pela fase que eu era o Freud. Não senti o Freud. Eu sou o Freud. Não senti o Freud. Depois eu era a Melanie Klein. Eu era a Melanie Klein. Não, é isso, porque não sei o quê. Eu sei o bom, sei o mal. Tal. Tem umas amigas minhas que querem desistir da psicanálise por causa desse negócio de sei o bom, sei o mal. Você precisa ampliar a sua mente. Aí depois eu encontrei esse cara que a Graça adorava. Minha mulher era muito inteligente. E minha grande amiga Regina Lessa adoram o Winnicott. Aí eu falei, vou estudar esse cara aí. Porra, estudar o Winnicott. Fiquei encantado, apaixonado pelo Winnicott. Eu comecei a olhar para o Magritte, né, dos meus pintores favoritos, o favorito é o Magritte, que é o pai da modernidade, design. E eu escolhi entender um pouco mais do Winnicott. Gosto do Lacan também. Mas o Lacan ele fica muito em cima ainda do pulsional, das pulsões. Mas tem uma coisa muito humana que me encanta. Quando ele fala, e nós falamos disso na semana passada, que o bebê humano, e o Freud também coloca isso, é natural, né? Ele é um independente absoluto. A criança... Gente, se você não deixa ninguém maltratar a criança, né? Pelo amor de Deus, quando eu vejo alguém que maltrata, se eu pudesse lá pegar essa pessoa, eu pegaria. Porque é um abuso, é um ataque à humanidade, ao cosmo. A criança é a semente dos universos. E ela entra na crisálida da vida, da encarnação, ela entra totalmente dependente. Não é isso, Rafael? Para fazer o cérebro. E aí você vê, como a gente falou, a moldagem dessa plasticidade do cérebro é feita com experiência com a mãe. Então, o Winnicott vai fazer uma coisa, por isso que eu já falei, mas vou repetir. Ele diz o seguinte: essa mãe, ela é o ambiente vivo do menininho, a mãe. Alô, mãe que estão me ouvindo, por favor, está com o bebê? Pense nisso. Você é fantástica, você é uma rainha importantíssima no universo. E para as crianças que são minhas crianças. Porque à medida que a gente atinge uma consciência da validade da vida, todas as crianças são nossas. Todas. Por isso que eu digo que quem não tem filho não chore. Você tem tantos filhos por aí. Se você vai dar aula, se você vai vender pastel, vai vender bala, se você vai ter, da família tem sobrinho, né? Tem tios. Porque tem gente que ficou para ser tio, né? Aí entra uma outra coisa que a gente vai entrar, que são as escolhas, né? Que são oriundas da vida das pessoas no teatro familiar. Mas então, o que acontece? Essa mãe, ela se transforma no ambiente desse bebê, porque ele está tão... O que ela faz? Ela se transforma nesse ambiente e ela se amolda. Atenção, quem acabou de ter bebê. O Rafael sabe disso muito bem e a Yara também.
Assim que a mulher tem o parto, não é isso? Até a gente fala, às vezes, falam de psicose puerperal, não é isso? Eu estou enganado, não é um negócio assim? Psicose Né? puerperal, exatamente. Não é isso mesmo? Eu estou certo? Porque às vezes eu falo besteira também. Então, o Psicose que puerperal. acontece? Não é isso? Esse apelido que até a gente fala isso, o William vai contar o seguinte: isso é uma suposta doença. É quase doença. E é uma coisa muito legal que essa área mostra como a doença é também parceira da vida. Olha que coisa interessante que eu estou falando, eu vou me matar aí. Porque a doença, ela alerta você para um cuidado com a qualidade da tua vida. E mesmo, às vezes, a doença não vem você, vem no teu parente, pô. Você tem que, pô, vou me cuidar. Eu estou fumando. Estava vendo um filme ontem, e até um filme interessante, área tal, que era um filme, deixa eu ver o que era, Conversando com os Mortos. Ninguém ali pintou. Aí de um cara que via espíritos, que até tem a ver com isso que eu estou falando com vocês, que tem a ver com a minha história, né? Então, vamos para a mãe. Então, a mãe vai fazer com que o bebê pense que ele cria o peito. O peito é dele. A Melanie Klein vai falar sobre isso também. O peito é do bebê. E aos poucos aos pouquinhos, ela vai ajudando ele a sair, ela vai abandonando. Esse primeiro abandono que ela vai fazendo, ela vai desmistificando essa ilusão, porque o bebê precisa se iludir, que ele não tem outro recurso. Como é que ele vai pensar? Está formando a cognição dele, né? A percepção. Então ele começa a achar que ele é o dono. E aí, quando a mãe, eu falo sempre, a mãe está na cozinha, ele está chorando, ele vai desenvolver a questão da chupeta. Ele começa a ver que, opa, mamãe está lá, eu estou aqui. E ela vai, de certo modo, deixando que ele se desiluda. Né? Ele vai, então, se fixar uma coisa que nós falamos da outra vez, que é o objeto transicional. Né? Eu já falei com vocês que eu tinha uma chupeta e mascava a ponta da camisa, que é aquele lugar ali que eu era, não é aquele, não é eu, estou mordendo isso aqui, não é eu, não, isso aqui não sou eu, não. Essa chupeta não sou eu. Mas eu tinha um contato com isso de encontrar o meu eu. Na verdade, esse espaço intermediário entre a realidade e a fantasia, ele de suma importância para mostrar, para fazer um adulto tomar decisões futuras na sua vida. E o que acontece? Nesse momento, quando essa mãe permite, que ela até enlouquece, né? Entre aspas, ela entra num espaço quase patológico, as mães. Algumas mães, aquele amor. E os pais, atenção, pais que estão me ouvindo, a gente fica no ciúme do caramba. Olha que eu sou analisado. Quando a Graça teve o Ramon, ficava assim, o Ramon largava o peito da Graça o tempo todo, meu Deus. Aí eu visitei, eu estava em análise ainda, visitei essa coisa que a gente fala. Tem um nome, né? Covarde, é isso mesmo? Lembra desse nome do que o pai sente quando a mãe está grávida e está tendo bebê? Agora acho que é covarde. Agora a síndrome é essa. Agora eu estou me escapando, mas é isso. Meu inconsciente não me deixa enganar. Mas, então, vocês, como é que o pai, a gente se sente meio fora da relação? Né? Se você tem tido, aí você vai ver como a questão dos pais é importante, a origem. Se esse pai teve lá no início da vida dele uma mãe não suficientemente boa, enlouquecida, apaixonada por ele, ele vai ter uma dificuldade muito grande também de lidar. Tem muitos pais, inclusive, que abandonam as mulheres quando estão grávidas, ou ficam violentos, ou vão buscar farras, com raiva, uma raiva inconsciente, é o poder do inconsciente, porque agora ela só quer um bebezinho, ela está apaixonada pelo bebezinho. E é importante que ela tenha essa paixão, que essa paixão vai dando construção, né, do self dessa criança. Se uma mãe não tem esse espaço com o seu bebê, ele vai buscar o que a gente chama de false self, que é o que nós temos por aí de montão. Né? E a gente tem que ter cuidado com isso. Quer dizer, hoje, então, o processo atual da sociedade é promover o false self. A gente falava ainda agora, uma roupa de marca, tem que ter um celular novo. Não, você tem que ser iPhone. Eu mesmo estou pensando no iPhone. Falei, peraí, eu olhei o preço, eu falei, vou comprar iPhone. Sondas, vou ficar com o meu smartphone. Eu vou ficar com o meu smartphone. Mas é uma coisa que impacta e não é só de fora, é uma coligação com o teu aspecto desejante. Então, o que acontece? Nesse momento, a criança vai se formando,
formando o seu self, e ela vai ter a condição, então, de tomar decisões, fazer escolhas, e ter, se ela tem uma mãe suficientemente boa, ela vai ter possibilidade de ter relações mais íntimas, mais intimidade com os filhos, não vai ter medo, que uma outra coisa muito interessante, ela não tem medo do abandono. Tem gente que tem medo do abandono, né? E comer, tolera relações que são nocivas por medo de perder, fica na dependência massiva da outra pessoa, porque não teve esse aspecto interessante. E às vezes até mata, né? Até mata, né? Mata o outro porque não quer perder, ele acha que aquilo é dono dele, aquele sentimento Se não possessivo, vai né, ser de meu, não vai posse. ser de mais ninguém. Pois é, Essa é a exatamente. conversa. Mas E isso é um outro, sentimento que foi passado para a criança, né? Quando a criança Exatamente. tem um apego muito grande à mãe, ela está só voltada ali para a mãe, é importante que essa mãe, né, diga que ela, olha, eu tenho que almoçar, eu tenho que tomar meu banho, você tem que ter seus brinquedos, você tem que ficar com seus coleguinhas, você vai ficar um pouco com seu pai, ou você vai ficar com seus irmãos, entendeu? É importante que a mãe se distancie, né? Um pouco dessa criança para que no futuro, né, ela não fique tão apegada ao sentimento, a um apego emocional, que quando o outro diz para ela assim, olha, eu não quero mais, não, você não pode. Os Não, casamentos de hoje, eu não você vê estou que acostumado com não é isso. mínima de ninguém. A criança tem que se acostumar com não. E é nas primeiras fases da vida que ela tem que ouvir isso, né? Eu sempre ouvi um ditado que diz assim: educar os filhos dos outros é muito fácil. Você diz não toda Não para hora. tu. Agora Não. vai educar os seus. Os seus não, coitadinho, né? Não, deixa ele ver um pouquinho mais de televisão, deixa ele no telefone, Coitadinho. depois ele vai fazer o exercício. Se fosse o filho de uma outra pessoa, não, você vai fazer agora. Você vai fazer agora porque você tem as suas atividades. Eu tenho as minhas, cada um tem a sua atividade dentro de casa. Não é que você não vai deixar de ser amoroso, atencioso, isso é muito importante, né? Mas Uma você colocou criança... numa coisa interessante, o apego. O apego é a outra face muito interessante nessa relação, essa relação dual entre bebê e mãe. O apego é necessário. Né? Quem vai falar isso é o Bowlby, que vai falar, o John Bowlby vai falar sobre isso. Ele tem a teoria do apego, né? Que é muito interessante. Nós temos necessidade do apego. O que vai fazer a diferença é a qualidade do apego. Você acabou de falar da qualidade do apego. Exatamente, isso. A mãe, quando a gente fala da mãe, que ela é um ambiente vivo do bebê, e ela deixa ele se iludir, depois vai desiludindo aos poucos, você acabou de falar, mas ele aos poucos, ele vai começando assim, sou eu, ela sou eu. E ele começa, então, pode desenvolver, inclusive, gratidão, né? Autoestima, autoimagem. Então, existe um apego que é organizado. Esse apego organizado é esse que acabou de definir. Essa mãe que cuida e que faz com que ele espere, né, aos poucos, e deixe ele se desenvolver. Né? O outro apego, esse desestruturante, é aquele em que a mãe não permite que isso ocorra. Eu sempre cito esse caso que eu levava meu filho à escola, e ele já vai ler o futebol. E tinha uma senhora que tinha um filho que ela trocava a roupa do menino, botava a roupa. Eu ficava olhando assim, eu não me tiro. Pô, os meninos estão se trocando, aquele menino. E outro caso que eu já contei aí, um outro pior ainda do que esse, em que há uma impossibilidade do menino ser ele mesmo. E aí eu me reporto a minha história, eu gosto de contar a minha história. Né? Eu falei para vocês ainda agora que eu vi um filme, né? Conversando com os mortos. Eu, quando era muito menino, eu tinha uma capacidade extrasensorial terrível que me fez sofrer muito, que era de ver o invisível. Você imagina uma criança de 5 anos vendo o espírito. Eu digo, ai, mamãe, socorro! Porra, a noite era um horror para eu dormir. A noite eu tô com medo já, pô. Tá com medo? Assim. Você já imaginou, Rafael? Cara, eu tava vendo esse filme, isso me Não lembrou quero imaginar. que o personagem, um garoto, tinha isso, cara. Eu me lembrei de mim. Cacete, eu tinha esse negócio. E ele chamava o pai não via. Eu chamava meu pai não via, só eu via, cara. Cara, a gente falava outro dia, nós falamos, né, sobre o amigo imaginário, né, o negativo e positivo. O meu amigo imaginário era negativo. E ele não era pequeno, era um cara grande.
Eu via, e eu não via só ali, aí eu via outras coisas também. Eu via com outras pessoas, acho que eu via mortos também. Eu fiquei desesperado. E aí eu estou reportando a isso para falar sobre a questão da relação dual da mãe suficientemente boa. Eu tive uma mãe suficientemente boa, graças a Deus. Era muito interessante observar que quando eu estava perto da minha mãe, nenhum desses invisíveis apareciam para mim. Uma coisa muito interessante, falando para as mães também, tem gente aí, eu soube de uma paciente aí, possível paciente, mandou um recado aí que estava vendo espírito, mas ela acabou não vindo. Se vai me ouvindo, pense nisso. Tá? Perto da minha mãe, eu não tinha essa visão, né? Isso me perturbou até os 9 anos, era um horror. Depois acabou, né? Fui no centro espírita, Caboclo Tupinambá me libertou dessa coisa. Eu sou muito grato ao Caboclo Tupinambá. Quem acredita, acredita. Quem não acredita, não acredita. E aí me tirou isso. Mas, assim, o que eu quero reportar, a força da mãe amorosa na relação dual com o seu filho. O meu pai não acreditava, mas minha mãe acreditava. Olha que meu pai era kardecista, umbandista, não acreditava que eu dava menos, porque meu pai, o cara tá ali. O cara ficava rindo, meu pai saía, ele vinha me perturbado. Porra, eu falei, cacete, foi um sofrimento. Mas foi bom. Para mim, hoje eu converso com qualquer um deles. Tá bom, vai conversar, estamos aí. Quer dizer, foi uma experiência onde a dor, né, e o sofrimento também forjam uma conduta mais forte no futuro. Tá? Então, assim, a importância dessa relação da mãe com o filho, eu estou reportando já e estou colocando a espiritualidade, que ela está intrínseca, as pessoas negam, né? Eu costumo dizer que os hospícios, os asilos estão cheios de gente que não devia estar lá, tá? Elas estão lá porque a sociedade ainda não acampa isso e há uma briga muito severa entre a razão, né, a emoção, né, o físico, o espírito, o visível e o invisível, que mergulham muitas pessoas no sofrimento, crianças. Hoje, quem tem crianças, e a gente tem visto hoje, né, crianças com uma visão totalmente diferente do mundo. As crianças que são chamadas cristais, né? Crianças diamante, vai aparecer uma criança diamante. Elas têm uma visão, elas têm tiradas fantásticas. E fica, meu filho mesmo me assusta. Pô, como é que esse cara vai falar esse negócio? Aí você vai. Não. Será que ele. Como o filme, levaram o rapaz, para o garoto, para se tratar como se ele fosse. Como eu não fui levado, porque se eu fosse rico, eu tenho dito. Se eu fosse filho de rico, eu estava. Tomara que eu ganhasse a Ana, né? O Zanin, que era um bom psicanalista, estaria bem. Ou o Eduardo, que era um psicanalista fantástico, que tinha abertura, porque o bom psicanalista, o bom psicólogo, o bom terapeuta, é que ele está aberto a ouvir aquilo que o paciente traz, sem reprimir, sem criticar e tentar entender. Porque o paciente nos surpreende. Nessa relação que a gente fala da mãe, né? Que ela fica apaixonada porque o bebê faz ela se apaixonar. Quando vai nascer uma criança, quem tem filho sabe disso, quem tem sobrinho também que viu, que os tios ficam também ajudando, meu Deus, nasceu uma bênção divina, é uma bênção divina, a gente sente isso, um negócio estranho. Nasceu uma criança, ainda é um fato maravilhoso. Então essa coisa já dá uma entrada na espiritualidade. Eu tive um outro caso muito interessante, que revela essa força, que existe uma relação de interdependência mútua entre a mãe e o filho. Isso vai ter impacto no futuro. Quando o cara vai montar uma empresa, ou vai dar aula, ou fica com medo, ou quando fez igual o professor, que vocês viram essa semana, o professor tomou o celular de uma menina, a menina caguetou lá o pai veio e encheu de porrada. Vocês viram isso na internet? Eu Até vi isso. agora eu não entendi o que aconteceu nesse negócio, mas estou impactado, impressionado com isso. Mas aí eu fui observar, e nós temos que ter, se eu tenho um olhar crítico para ambas as partes. A menina estava errada, correto. Mas você não pode consertar o erro com outro erro. Não pode. Se você é uma pessoa que tem uma responsabilidade, numa sala de aula, por exemplo, e se você está ali para modelar aquelas crianças, o professor é um modelador, absolutamente modelador, né? Que ele, inclusive, ele é incumbido disso, imbuído disso pela sociedade, pelos pais,
pelo universo. Disse que o cara xingou a menina, né? Tá aí. Sei, Diz não que ele sei, xingou. não sei. Eu acompanhei, disse que xingou. Porque as outras crianças falam. As crianças estão lá olhando. Não, ele xingou ela, xingou. Não sei o nome lá, não sei lá o quê. Vagabunda, não sei. E aí ela ligou pro pai. O pai era um cara, né, que teve uma relação ótima com a mãe dele no início. Chegou lá e encheu ele de porrada. E foi, ele não queria largar, não. Quem salvou ele foi a própria menina. A E os própria caras, em vez de filha. segurar, ela agarrou ele e falou: papai, não faça isso, pelo amor de Deus. Então, gente, Agora, eu achei esse caso interessante ali que todos os alunos foram socorrer o professor. Esse foram, professor deve ser querido em sala de aula. Ele pode, também é. se ele xingou a menina, né? Ele cometeu um erro, né? Ele não Um deveria erro. ter feito aquilo. Agora, para um aluno defender o professor, é que ele tem que gostar do professor. Caso contrário, eles torcem mais que o professor apanhe Olha, eu não mesmo, vou na que sala de fique aula, não, nós vamos discutir jogado. em Porque base é da psicanálise. difícil. Sala de aula é muito Eu difícil. discordo de você na base da psicanálise. E pelo Rafael sabe disso naqueles experimentos do rato, né, cara? Quando há não é isso? Quando há. Isso é psicologia experimental. Porque é o seguinte, à medida quando você tem um tumulto numa sala de aula, e você tem dentro de você, você tem o bem e o mal, você tem o lado agressivo e o lado amoroso. O professor, mesmo que ele seja mau caráter, sei lá, seja, ele não é mau caráter, ele era violento, ele foi ríspido com a moça, e ele era ríspido, Isso. ele é autoritário, esse professor. Não me engano, tá? Pelo que eu ouvi. E mesmo sendo assim, a capacidade de amar não é do professor só. Quando a mãe fica apaixonada, a capacidade também é do bebê. E a história que eu tenho para contar para vocês é muito legal. Nesse caso que eu acompanhei, aliás, na discussão de caso. Então, a terapeuta trouxe o seguinte: ela tinha uma paciente que resolveu adotar uma criança, ela estava querendo adotou uma criança, e os seios dela começaram a ficar entumecidos, ela deu leite, amamentou o bebê adotivo. Acredita? Disse isso. E amamentou. O que revela que transcende a questão racional ou consciente, dizer que há uma força. A questão da relação com a espiritualidade é uma coisa que transcende o nosso espaço narcísico, é uma coisa maior, que a gente fala maior, né? Uma coisa maior, é uma força maior. Essa moça amamentou um bebê adotivo. Eu fiquei encantado quando eu vi um grupo que estava. Era uma discussão de casa, o que revela essa relação intensa da mãe com o bebê. O bebê, quem produz o leite? Essa é a minha pergunta para as mulheres, para os casais. Quem produz o leite, a mulher ou o bebê? Que é uma relação. É essa relação. E essa relação, ela vai estar presente quando você vai montar uma empresa, você vai dar uma aula, você vai casar. Se você tem isso e foi uma construção interessante no início da tua vida, você vai fazer isso melhor, como disse a Yara, né? A pessoa vai poder suportar o, o abandono. Ela não se, as crianças correram para. Porque o cara foi muito mais violento. O pai foi muito mais violento. Foi. Muito mais violento. E Não é você, assim. na Depois ele imagem, todos caverna. os alunos tentam tirar o pai de cima Claro do que foi professor. E violento. ele Até bateu outros muito no aspectos, pai. mas é lógico que a gente não admite isso. Nós temos. O Freud diz uma coisa na Inibição, Sintomas e Angústia, que também me marcou muito quando eu estudei isso, grupo, que ele dizia assim: o homem não se defende do ódio. Olha que coisa, gente, assustador. O homem se defende do amor. Meu Deus, eu fiquei, não, mas não quero defender do amor, não. Nós defendemos de amar. Porque amar, gente, incondicionalmente, é o que a mãe faz quando tem um bebê, é muito difícil. Porque você tem que abrir mão do teu lado egoístico, narcísico. Isso está perpassando todas as relações, de professor para aluno, de marido para mulher, de namorado, de pai para filho. Né? Pai para filho. Esse pai, por exemplo, ele está ensinando a minha menina é muito mais evoluída do que ele, pô. É, Muito mais evoluída que ele. com certeza. Pô, ela agarrou ele pelo pescoço, segurou. Então, assim, eu queria ressaltar, para terminar a minha fala, que eu quero ouvir vocês, essa questão muito importante, né, que existe entre essa relação
da neurociência, da psicanálise e da espiritualidade, para que a gente tenha relações, escolhas adultas mais saudáveis e de maior sucesso para a humanidade como um todo. Mas vamos lá, queria ouvir vocês. E quero ouvir o professor Yara. E para termos também adultos mais tolerantes, com mais paciência, com mais empatia. Tudo isso a gente aprende na infância, né? Com os nossos pais, trabalhando, né? Com os professores em sala de aula também, nos ensinarmos, né? A esperar, a ter calma, a ter paciência. Não conseguiu fazer o exercício? Vamos tentar de novo, vamos fazer calma. Você não está pensando direito, não está tendo paciência. Não é assim, vai lá fora, bebe uma água, volta, e vamos voltar a fazer. Então, eu costumo dizer, aliás, é uma frase que todos nós sabemos e ouvimos, educar é muito difícil, é muito difícil. É quase impossível para É Madame muito difícil educar, porque eu Não tenho que ter importa como cuidado. educará seus filhos, educará mal. Exato, eu tenho que ter cuidado com os meus sentimentos, com as minhas emoções, para eu não colocar do lado de fora aquilo que está me incomodando, para eu ter paciência, para eu ter empatia com aquele ser que está diante de mim, né? Você vê os alunos em sala de aula. Cada aluno ali traz consigo uma família, um sentimento, uma educação, né? Um conceito, valores. Então, o que, que acontece? Eu tenho que saber lidar, né? É importante que eu saiba lidar com todos que estão ali. Eu não posso privilegiar só aquele que é bonzinho, porque ele me dá atenção, faz todos os exercícios, não me dá trabalho. Eu tenho que dar atenção justamente para aquele que está dando trabalho, que é aquele que está precisando mais ainda da minha ajuda. Mas eu também não posso dispensar aquele meu aluno que trouxe o exercício, que fez tudo direitinho. Então, é importante que eu saiba lidar com essa situação, né? Por isso que na nossa formação de professores, a gente tem um curso, né? Psicologia do adolescente, psicologia da criança, né? Fazemos estágios em determinadas turmas, né? Com as crianças pequenininhas na creche, para observar, né, como elas lidam uma com as outras, a relação dela com o professor, que geralmente a relação da criança com o professor vai ser muito a relação que ela tem com o pai e com a mãe em casa, que ela vai trazer isso para a sala de aula, né? Então, é importante que a gente tenha, né, uma visão maior da realidade ali naquele espaço, para que eu possa compreender a todos que estão ali à minha volta. O adolescente, ele precisa de mais ainda compreensão. É importante que a mãe, né, explique a essa menina, e esse menino, que ele tem que ter paciência. Ele não pode se jogar de cabeça no relacionamento. Ah, eu amo, eu estou apaixonado. Calma. Você tem que ir devagar. Olha, mais tarde, né? Isso vai ser muito importante para você. Essa conversa que eu acho que hoje em dia está faltando. Eu não sei como, Verdade. entendeu? Eu acho que isso está faltando, porque eu percebo, né, quando eu fui jovem, né, quando eu era criança, a minha mãe conversava muito, e não era uma questão, mas tem que ter escolaridade, tem que ter feito terapia, não. Ela não tinha feito terapia, ela não tinha escolaridade, mas ela tinha um sentimento nato, uma compreensão da vida. nata, uma sensibilidade. Eu acho que a palavra certa é essa. Você tem que ter sensibilidade para lidar com o outro, para não entrar na provocação do outro, para não ficar exasperado com a irritação da criança, porque mais tarde ele vai ser um adulto assim, um adulto que não tolera, que não aceita o não. Então, a primeira vez que a namorada ou o namorado diz, eu não quero mais, vamos separar porque está insuportável. Não, não pode. Aí pronto, um quer matar o outro, ninguém se entende. Então, está faltando, né, esse lado de sentar à mesa, conforme o doutor Rafael estava falando aqui, né? Sentar à mesa, conversar, ter um espaço, né? A criança ela precisa de falar, ela precisa conversar. Né? A criança que não conversa, que não fala, que não discute, que não chora, que não brinca, que nós vimos aqui algumas semanas atrás, que ela não tem mais tarde esse alicerce para suportar essa realidade, porque a realidade é muito difícil. A realidade não é o conto de fadas, né? Não é a sala de aula. A sala de aula é uma coisa, quando ele vai para casa, ele vai se deparar com outro tipo de realidade.
Muitas das vezes ele leva a escola para a sala, para casa também, né? Ah, a professora faz assim, né? Lá os meus colegas me entendem, lá os colegas me escutam, aqui em casa ninguém está me escutando. Essa fala, ela é crucial, é um alerta para os pais terem mais atenção, né? É assim que eu vejo lidar com essa criança, principalmente nos dias de hoje. Está muito difícil educar, né? Educar está sendo um desafio, né, hoje em dia. Doutor Rafael, o que o senhor acha? Hoje eu estava, antes de virmos aqui para a rádio, eu estava atendendo um casal, né? E uma das coisas que a esposa acusava o marido é que ele não sabia ser pai de verdade, porque Olha ele só. permitia. E aí começou toda a conversa sobre ser pai, não ser pai. Então, ela não trouxe aqui para a conversa quem era realmente o marido dela, mas ela trouxe o pai dela para a sessão. Aí, Como é que olha o só. pai deveria ser adequado, ou como o pai não foi e deveria ser, né? Mas não tinha nada a ver com o marido dela, tinha a ver com o pai que ela criou, e a imagem do pai é aquela, tem que ser igual àquele. E é interessante que traz também a ideia do o que que é ser pai, né? O que que é ser mãe, Exato, como exato. que traz esses valores que a gente vai carregando na nossa vida e parte do princípio seguinte, não, olha só, pai tem que fazer isso. Ué, mas não pode ser um pai amoroso, tem que ser um pai Isso incisivo, que coloca aí. no cabresto. Peraí, calma. Qual o pai que ela está querendo que o marido dela seja? E ela falava isso com uma certeza que ele era um péssimo pai. E falando, porque ele era pai da filha que não era filha dela, filha de outra, né? Então, não, porque ela tem que fazer mais isso com as filhas dele. Ele tem que assumir mais as rédeas. E tem que fazer aquilo. E ela começou a falar de um pai que não era o pai que estava sentado ali, né? E impressionante também a percepção que nós temos da paternidade, maternidade. Freud já dizia, né? Não importa como educará seu filho, educará mal. E isso é uma expressão incrível, porque a gente sempre vai querer compensar de alguma forma. Não fazer isso porque eu não tive quando era criança e eu quero que meu filho tenha direito a isso. Aí você cresce, depois passa assim, não, é, eu tive isso como criança, não é tão importante para o meu filho. Eu tive isso na minha vida, mas ninguém merecia passar por isso. E a pessoa que disse, não mereço passar por isso, está tendo uma vida incrível. Então, olha que coisa, né? Você quer sempre compensar, a tua vida foi uma porcaria e não quer que seus filhos passem por isso. Só que por você ter passado por isso, é que tua vida tá assim, pô. Você melhorou a tua vida justamente pelo que você passou. E você não deixa seus filhos passarem pelo que você passou e fica compensando isso, e seus filhos não fazem nada, ficam na internet o dia inteiro, né? E você fica querendo compensar o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, e não importa. Elis Regina canta aquela música Como Nossos Pais, né? Você me pergunta Belchior, pela meu minha querido paixão, Belchior. né, do Belchior. Cara, Belchior. é isso. A gente vai ficar repetindo esses padrões, ficar trabalhando com o pai dos outros. A gente vai falar, ai, meu pai. Cara, olha só, a culpa não é do teu pai. É você que tem que procurar um bom analista. Aí a gente começa a Esse trabalhar que você tudo. falou, Rafael, esse negócio é legal, assim, procurar um bom analista falou com a gente, né? Pois é. O que que acontece? O Freud, quando ele fala do inconsciente, né, e do aparelho psíquico, ele traz uma coisa, uma contribuição que a gente já falou aqui, de repetir isso, ou seja, acabar de dar exemplo agora, tanto a Yara quanto você, que é uma coisa chamada transferência. O Freud vai trazer deslocamento, né, de emoções e transferência. Quer dizer, a pessoa transfere. E uma outra coisa, que é a compulsão à repetição. Esses três elementos, eles envolvem todas as relações que a gente tem, né? E à medida em que a pessoa não teve um início, que a gente estava falando agora de uma vida, né, de pai e mãe muito organizada, certa a tendência a ela sofrer o impacto dessas três instâncias, né, vamos colocar assim, os três conceitos, as ocorrências da sua vida mental, é muito grande. Porque na relação com as pessoas sempre está transferindo. É transferência. E modelos.
E compulsão, a compulsão e repetição, ela é uma tentativa de resolver uma coisa que foi no passado que você não consegue resolver. Então você fica repetindo e se resolve. Aí, gente, tem uma coisa fundamental que o Rafael disse, está trazendo até um caso da sendo atendido. O caso tem que ser resolvido no consultório, na terapia. Há casos que só vão ser resolvidos no consultório. Afirmo para vocês, quem está ouvindo, né, esse caso teu não é o único, conheço vários. E a dificuldade da pessoa buscar, admitir que ela tem a necessidade de uma ajuda, ela é muito alimentada por um mecanismo de defesa, né, de negação, de medo de encarar. O que você supõe que você é mais feio do que você aparece no espelho. Às vezes você é lindo e nem sabe. Então, o Freud, quando ele constrói a transferência, e essa transferência se dá, né, como o Rafael trouxe agora, essa moça transfere todo o pai para o pai. Que relação tem um casal, né? Nessa compulsão e repetição está na cama, está na relação, no almoço, na condução da família. Como isso é ruim, isso é doentio. Isso pode levar, né, a um sufrágio do casamento, uma extinção das relações, agressividade, depressão, né? Desrespeito até, como dizia o samba, né, brigas que dá até boletim policial. Então a gente precisa pensar na potencialidade da transferência alocada no lugar correto. O lugar correto para essa transferência ser entendida é no consultório, sob a batuta de uma pessoa capaz, de um terapeuta capaz que possa ajudar. Porque, na verdade, a psicanálise vai colocar isso, né, para toda terapia que seja de base analítica, e mesmo para quem não é, né? Que hoje todos os colegas nossos sabem um pouco disso, que assim, opa, eu sou da não sei o quê, mas tem uma coisa aí que está acontecendo que não é comigo, não é com você. Como o Rafael disse muito bem, não é com aquele, ela não viu aquele cara ainda. Às vezes o véu da transferência é tão forte que você não vê a outra pessoa. E aí você não, se você não vê, você não sabe quem é ela, você não vai ver nada dela, pela terra coberta por um véu. Então o que acontece? A terapia vai ajudar muito, né? E a gente tem ajudado muita gente, né? E tem aí pacientes meus que estão ouvindo, até saber mais transferência do que eu, podem me dar aula, alguns, porque eles estão na outra ponta, que é o seguinte: esse instrumento, quando um paciente entra na sessão, como o Rafael está contando, e ele acabou de dizer, né? Aquele não era o pai, não tinha nada a ver com aquele cara que estava sentado lá, né? Isso é uma coisa que o terapeuta está autorizado a dizer e vai ajudar, porque, na verdade, o paciente ele tem todo o direito de transferir, porque ele está perdido. Gente, sem autoconhecimento, você está perdido. Isso é uma premissa para esse século. Doa quem doer, tá? Você pode, se você tem tido uma relação inicial muito boa, se tem uma professora como a Yara ou como o Rafael, eles podem, porque tem a plasticidade, né, cerebral e a plasticidade também da mente e do inconsciente pode ajudar você a melhorar. Você pode Mas eu melhorar, acho, né? Pode melhorar, sim. Firmino, mas eu ainda acredito numa coisa. Eu acredito que você precisa procurar seu terapeuta para tratar você do trauma que é encerrar um programa no meio de uma fala sua. Acho que Eu isso é também. traumático demais, meu amigo. Acho que Eu a tive uma gente não mãe sabe. suficientemente boa, eu disse a você. Minha mãe soprava arroz com feijão para mim, cara, para mim. A Claro que eu gente devia não vai falar mais, superar mas essa. tem a próxima, Rafael, tem a próxima, cara. Fica para a próxima. A próxima é a nossa mestra Yara, não é? Não, mas É, é sou nossa, eu eu. vou ajudar, ela vai me ajudar. Eu não É falo isso aí. sozinho, eu nunca estou só. Que Todo em bom. boa companhia, né? Ai, Yara, ele tomou teu lugar, tá vendo? Deu uma colher de chá para você. Isso, vamos terminar então, Então, Rafael. caríssimos Obedecer. aqui, já me despeço. Muito obrigado pela audiência de hoje e até a próxima. Muito Muito Gente, obrigada, obrigado. gente. Uma boa gente, noite para todos. isso aí. Gente, muito obrigado. Pense nisso, é sério. Se você tem algum sofrimento, busque ajuda. Se você passa pelo que a gente falou hoje, busque ajuda. Não fique sofrendo. E não se admita que alguém faça você sofrer.
vai buscar ajuda. A terapia, hoje eu escutei de um paciente dizendo para mim assim, Firmino, melhorou pela terapia. Eu não era assim, eu falei, não sabia. Porque o paciente, o ganho é seu, a gente é só coadjuvante. O terapeuta é coadjuvante, a história é sua, o resultado é seu. Um abraço, um beijo no coração, muita luz para todos. Um Namastê. abraço a todos.